Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se movia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Vamos orar. Levante a tua Bíblia e a tua mão ao céu, peça para que Deus fale contigo. Senhor Deus, maravilhoso, eterno e bom Pai, meu Deus, Criador dos céus, meu Deus, Criador da terra, com alegria, meu Pai, imensa na alma, Senhor, nós nos colocamos, eterno Deus, mais uma vez em Tua santa presença, Senhor, onde queremos, ó Deus, exaltar, glorificar o Teu nome. Abençoa, meu Pai, hoje o segundo dia da campanha, resposta do clamor a Deus, nosso Pai. Meu Deus, fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com os ouvintes, os de perto, os de longe. Abre, Senhor, a porta da palavra e permita, meu Deus, com que a Tua palavra ela entre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos, dê uma salva de palmas, bem alegre ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Igreja, peço por gentileza toda a atenção à palavra de Deus. Serei breve, não vou ser extenso, para que nós possamos orar mais tempo pelas revelações do Espírito Santo de Deus, mas aquilo que o Senhor colocar o nosso coração pelo seu Espírito Santo, assim nós estaremos, pela misericórdia, compartilhando com a igreja, em nome de Jesus. Esteja atento à palavra do Senhor. E aqui nós vemos, o primeiro livro de Samuel, e todos nós conhecemos, sabemos da história de Samuel, aqui a Bíblia vai falar do início, onde começou a obra de Deus na vida de Samuel. Começou, nós sabemos que toda obra, toda promessa é de Deus, sabemos que há lutas, há perseguição. A pessoa que não tem uma promessa de Deus, ela já tem luta, ela já tem dificuldade, até mesmo para ocupar um lugar na casa de Deus. Ainda mais quando nós temos promessa, quando nós temos filhos, que tem promessa de Deus. A luta será tão grande para o filho quanto para os seus pais.
né? Porque ali vai ser uma ramificação, as bênçãos de Deus estará sobre aquela casa, sobre aquela família. E nós sabemos aqui, meus irmãos, pelos versículos anteriores, né, que Ana, ela era esposa de um homem chamado Eucana. E nessa época aqui a Bíblia mostra para nós que era permitido a poligamia, né, onde o homem, quando ele tinha condição financeira, por devido a problemas, né, que poderia ter a esposa, o homem ele poderia ter mais de uma mulher. E aqui sabemos que Eucana, casado com Ana, ela não podia ter filhos, né? A Bíblia diz aqui por 2 versículos anteriores ao que nós lemos, que o Senhor Deus, ele havia fechado a madre de Ana, ou seja, Deus tinha permitido que Ana se tornasse estéril, né? Deus não permitiu que ela tivesse filhos. E veja bem que Ana, casado com Eucana, tinha essa dificuldade. Eucana, ele arruma outra mulher, outra esposa, né? Ele precisava ter filhos. E a Bíblia diz que ele casou-se com uma mulher também chamada Penina. E essa mulher, ela tinha um ventre fértil, um ventre abençoado. E essa mulher, ela teve 1, 2, 3, 5, 6, sei lá, muitos filhos. Todo ano ela tinha filhos. E a palavra de Deus mostra que no tocante a ela ter tantos filhos, ela começou a humilhar a Ana, que era mulher de Eucana. E ela começa a humilhar Ana pelos filhos, né? Talvez ali usando as crianças para humilhar, ou quando ela estava sozinha com Ana e as crianças, ela humilhava, pisava. Só que a Bíblia diz que Eucana, ele tinha filhos com Penina, porém ele amava mais a Ana do que a Eucana, né? do que Penina, que dava filhos a ele todo ano. O amor dele era muito grande por Ana. A palavra de Deus diz a nós que quando eles subiam a Siló, iam adorar a Deus, né? Pelo menos 3 vezes ao ano eles iam a Siló para prestar culto a Deus, para oferecer sacrifício ao Senhor. A Bíblia vai dizer para nós que todo mundo comia, todo mundo bebia, se alegrava. Ana estava sentada ao redor da mesa, com Eucana, com Penina, com aquele monte de criança, porém nenhum era dela. E a Bíblia diz que ela ficava cabisbaixa, ela chorava, ela estava angustiada, ela estava numa situação muito difícil que nada consolava a sua alma. E meus irmãos, interessante é que a palavra do Senhor diz para nós que Eucana, ele distribuía as porções às crianças, a Penina, e a Bíblia diz que a Ana, ele dava a porção dobrada. Só que detalhe, aquilo não agradava a Ana. Ela não se alegrava, ela não ficava feliz mesmo com porção dobrada. Por mais que ela gostava de uma determinada carne, um determinado prato, ele dava porção dobrada, mesmo assim ela não estava feliz, ela estava triste. Agora por quê? Porque Penina pisava, Penina humilhava, Penina cutucava ela, para que ela pudesse ficar nessa situação. Só que, meus irmãos, uma coisa nós sabemos, a palavra do Senhor fala para nós, lá no livro do Apocalipse, lá no capítulo 3, que o nosso Deus, Ele é aquele que tem a chave de Davi. E a Bíblia diz que Ele, tendo a chave de Davi, Ele é aquele que fecha a porta, e quando Ele fecha, ninguém pode abrir. E a Bíblia diz que Ele é o que tem a chave de Davi, é aquele que abre a porta, e quando Ele abre a porta, ninguém pode fechar. O que nós entendemos com isso? Que há uma esperança para todos aqueles que creem em Deus. E nessa noite, como nós estamos na campanha da resposta do clamor, eu quero falar sobre a resposta do clamor, a resposta da oração, a resposta da petição. Porque Ana, ela cansou do sofrimento. Ana, ela cansou daquela humilhação. Ana, ela cansou de viver daquela maneira. Ela não tinha esperança, meus irmãos. O problema não estava no seu marido, o problema estava nela. Não adiantava ela arrumar outro marido, pedir uma carta de repúdio
e casar com outro homem, porque ela não ia ter filho da mesma maneira, porque o Senhor que havia fechado a sua madre. E o que ela tinha que fazer? Qual era a situação? Qual era a solução para Ana? A solução para Ana era continuar fiel ao seu marido e buscar a face de Deus. Porque se Deus fechou, Ele tem a chave que fecha e ninguém abre. Só Ele pode abrir. Só Ele tem o poder de abrir. E para Ele abrir, teria que haver uma perseverança. Eu gosto sempre de lembrar aquele texto do capítulo 18 de Lucas. Por que aquele texto? Porque é propício com a situação. A Bíblia fala lá a partir do verso 1 que Jesus, ele vai reunir ali o povo, e Jesus ele vai propor, ele vai contar uma parábola para aquele povo sobre o dever de orar sempre, ou continuamente, e nunca desfalecer. Como os irmãos já sabem, Jesus vai dizer que havia uma cidade, havia naquela cidade um juiz. A Bíblia diz que o juiz era iníquo, ele não respeitava ninguém, ele não temia Deus. E havia naquela cidade também uma viúva, uma mulher que tinha um problema, uma mulher que sofreu um processo, e aquela mulher precisava que fosse feita a justiça contra o seu adversário, e só havia um juiz que era duro, era iníquo. E a Bíblia diz que aquela mulher vai bater na porta daquele juiz, vai perseverar em bater e vai dizer para aquele juiz, batendo na porta: Senhor juiz, faça justiça contra o meu adversário. Essa era a oração daquela mulher, essa era a petição daquela mulher: Senhor juiz, faça justiça contra o meu adversário. E ela orou, meus irmãos, eu não sei quanto tempo, não sei quantas vezes ela bateu, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como o martelo que esmiuça a penha. Jeremias fala isso, que a palavra de Deus, ela é como o martelo que esmiuça. Como esmiuça? Você pega um martelo forte, pesado, uma marreta de 2 quilos, e você começa a bater numa pedra, e a princípio você não vê nada, mas você vai batendo, vai batendo no mesmo lugar com frequência, vai batendo e continua batendo, vai doer a sua mão, vai começar a fazer bolha de água, vai começar a fazer calo, mas quando você menos imaginar, você vai ver aquela pedra começar a rachar, você vai ver aquela pedra destroçar, e você vai ver aquilo cair por terra, que era tão duro que não tinha como ser quebrada, mas pela perseverança em bater com a marreta naquela pedra, a pedra quebra. E a Bíblia diz que a palavra ela é como a marreta, é como um martelo que esmiuça a pedra. E concluindo, Lucas 18, aquela mulher bateu, até que chegou um momento que aquele juiz, ele se colocou de pé, e ele diz: vou fazer justiça a essa mulher, para que ela não mais me importune. Era impossível aquela mulher alcançar a providência, era impossível. Se ela batesse só uma vez: ô seu juiz, eu preciso de justiça, por favor, faça alguma coisa por mim. Esperasse um pouquinho, nada. Não vou não, esse juiz é durão, deixa eu ficar assim mesmo com o meu problema. Sabe quando aquela mulher ia ter a solução do problema? Nunca. Mas a partir do momento que ela perseverou, ela alcançou a misericórdia, ela alcançou a providência que ela precisava, e foi feita justiça a favor daquela mulher. Observa que aqui Ana, como nós lemos aqui a palavra de Deus a partir do versículo de número 9, Ana, o seu marido Elcana vai perguntar para Ana: Ana, por que choras? Qual é o motivo de você estar chorosa? Por que você está moribunda? Por que você está de cabeça baixa? Ana, por que você está melancólica? Ana, por que você não come? Por que está mal o teu coração? Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos?
Veja aqui que Ana, ela estava numa situação que tudo que o seu marido pudesse fazer a ela, não alegraria o coração dela, nada alegraria. Aqui ele fala, ele faz várias perguntas, nada. Só que, meus irmãos, ela sem resposta, ela sem ter o auxílio, que ninguém poderia ajudá-la, como já dissemos, a Bíblia diz que ela toma uma atitude. Eu creio que naquele momento Ana, ela vai fazer algo diferente que ela nunca havia feito antes. Talvez em mais de 10 anos, subindo a Siló, ela nunca fez o que ela vai fazer agora. E o que ela vai fazer, pastor? A Bíblia diz que ela vai levantar, e a Bíblia diz que ela vai entrar agora no templo, ela vai entrar na casa de Deus, ela vai entrar na igreja. E a Bíblia diz que em ela entrando na igreja, ela vai procurar ali uma coluna no templo, na igreja. E a Bíblia diz que ela vai se prostrar ali, naquela coluna, naquele templo. E a palavra de Deus vai mostrar para nós que Ana, ela agora com amargura imensa na sua alma, ela vai orar. Ela vai orar a Deus. E a Bíblia diz que ela vai também chorar abundantemente. A oração dela era regada com lágrimas. Ela falava com a boca, mas no tocante que a palavra saía da sua boca, era molhada com as lágrimas do seu choro. E eu quero dizer uma coisa para você, que a oração, talvez essa noite você nunca pensou nisso, mas como é a campanha da resposta da oração, do clamor, é necessário você entender que para que a oração ela tenha virtude, para que a oração ela venha a ter poder, para que a oração ela venha a surtir efeito, a oração ela tem que ser feita com fé. Como que é orar com fé? É orar crendo naquilo que você está falando com Deus. Por que sempre nós batemos na mesma tecla da pessoa se concentrar? Quando nós falamos em fechar o olho para orar, alguém pensa, pastor, isso é alguma coisa mística? Isto é alguma coisa espiritual? Qual é o motivo da gente fechar o olho para orar? Não. As coisas não vão mudar você fechando ou abrindo os olhos. A situação de nós fecharmos os olhos para orar é que quando nós fechamos os olhos, nós ligamos o nosso pensamento ao céu e nós concentramos naquilo que nós estamos falando. Porque a partir do momento que nós fechamos nossos olhos e nós começamos a orar concentrado, com a nossa fé voltada a Deus, a nossa oração ela vai começar a ter poder, ela vai começar a surtir efeito. É diferente de quando nós oramos, meu Deus, meu Pai, olhando para aquela caixa de som, olhando para o chão, olhando para o tapete, olhando para o pé da irmã, olhando para o pé do irmão, olhando para o cachorro que passa, olhando para um carro que está buzinando. Meus irmãos, nós vamos passar 5, 10, meia hora, 1 hora, não importa o tempo, jogando palavras ao vento. Nunca obteremos resposta daquilo que nós estamos falando, porque nós não estamos concentrados. Às vezes nós nem sabemos o que nós estamos falando naquele momento. Talvez alguém possa não acreditar, mas faça o teste que eu estou dizendo. Você vai ver, senão vai melhorar as coisas. Você vai falar em mistério, você vai falar em língua estranha, você vai sentir a presença do Espírito Santo na tua vida, você vai sentir Deus tocar em você, você vai sentir que a tua oração chegou na presença de Deus. Porque quantas das vezes a gente ora, a nossa oração não passa do nariz, ainda quando tem nariz pequeno, e quando tem nariz grande, aí piorou. Chegar no teto, então, quem dera. Mas nós temos que orar de forma que a nossa oração chegue diante de Deus. Ana, todo ano ela ia a Siló, era oferecido sacrifício para que os seus pecados fossem perdoados. Ela não estava ali como uma pecadora, ela não estava como uma mulher adúltera, ela não estava como uma mulher ali que estava para ser apedrejada por algo cometido
cometido, não, ela estava ali limpa. Só que havia sobre ela o dedo de Deus, a mão de Deus estava sobre Ana, mas não para livrar, não para abençoar, a mão de Deus estava ali para provar a vida de Ana. Ô pastor, então quer dizer que a mão de Deus, meus irmãos, a mão de Deus não é só para abençoar nossas vidas. Quando a mão de Deus é estendida, às vezes Deus estende para a gente não ir, para a gente não voltar, para nós esperar o tempo, o momento de Deus. Atenta quando Paulo, ele ia para Macedônia, o Espírito Santo de Deus disse para Paulo: Paulo, não vá, espera, Paulo, aguarda. Paulo, ele não desobedeceu o Espírito de Deus. Paulo continuou onde ele estava, orando, buscando a Deus, clamando o Senhor, fazendo ali a obra do Senhor, até que, num determinado momento, ele teve um sonho, e naquele sonho ele sonhava como que as pessoas diziam para ele atravessar a Macedônia e vir ajudar o povo. Então ele entendeu que era o momento que ele poderia ir, que agora aquele empecilho, aquele problema, aquele impedimento que tinha, não estaria mais ali para impedi-lo. Então ele foi fazer a obra de Deus. Quantos impedimentos Paulo teve? Pelo menos a Bíblia mostra 2 ou 3 impedidos pelo Espírito Santo, e teve um impedido pelo próprio Satanás. Então, meus irmãos, não pensa que às vezes a mão de Deus está estendida sobre nós. Opa, a mão de Deus está estendida, agora é só vitória. Às vezes não. Às vezes a mão de Deus está estendida porque há um acerto de conta. Às vezes Deus está cobrando alguma coisa. Às vezes Deus quer ver uma situação como essa. Sabe por quê? Porque a Bíblia não mostra Ana orando antes. A Bíblia não mostra Ana chorando antes. Talvez ela chorou lá na sua tenda, na sua casa, alguns anos atrás, pelas humilhações. Ela chorou diante do seu marido, ela chorou na sua tenda, na sua cama, ela chorou talvez diante das crianças, mas ela não chorou na presença de Deus, que tudo poderia fazer por ela. Há uma diferença de você vir aqui e clamar para mim: pastor, o negócio está feio, desculpa da expressão, pastor, a vaca está indo para o brejo, pastor, não estou aguentando mais, pastor. Eu posso te dizer, como eu falo para minha mãe todo dia: mãe, Deus vai dar vitória. Eu não posso fazer nada pela tua vida a não ser orar. Confia, vamos orar. Eu não posso fazer nada, mas eu quero dizer para você que existe um Deus nos céus, que a Bíblia diz que o salmista escreveu dizendo que quem é como o Senhor nosso Deus, que se inclina para ver os céus e para ver a terra. A Bíblia diz que esse Deus, ele está sentado em um alto e sublime trono, num trono de glória. Ele é extremamente poderoso e o ouvido dele está atento às nossas orações. Pastor, preciso confessar contigo. Amém. Estou aqui, estou ouvindo. Estou pronto para ouvir. Só que não vai resolver. Quer confessar para mim? Dobra o teu joelho. Senhor, assenta aqui à minha direita ou à minha esquerda. Senhor, eu preciso confessar. Senhor, eu preciso falar contigo. Eu preciso orar, eu preciso rezar. Eu não sei como falar. Eu quero me abrir, Senhor. Eu quero me esvaziar diante da tua presença. E fecha os teus olhos e fala com fé naquele Deus que você não vê, mas que você sente a sua presença do seu lado, que você sente o calor do seu Espírito Santo em você, que você sente brasas vivas caindo sobre a sua cabeça. Começa a orar, começa a falar com esse Deus, que você vai ver as coisas mudarem na tua vida. Olha o que vai acontecer aqui, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Ana, ela vai entrar no templo. A Bíblia não mostra que ela fez isso antes.
ela vai dobrar o seu joelho, ela vai começar a orar, ela vai orar, vai falar com Deus, e no tocante que ela está orando, os seus olhos começam a derramar lágrimas, e começa a derramar lágrimas, e a Bíblia diz que as lágrimas delas era abundantemente, era contínua, não parava, como uma torneira, que você liga ali e deixa a água correr. Ela chorava dessa maneira. E detalhe, quando nós choramos, na presença de Deus as coisas acontecem. Primeira coisa, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, lá na bem-aventurança, do verso 4 para frente, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Então, quando nós choramos na presença de Deus, nós somos consolados pelo Senhor. A segunda coisa, quando nós choramos, as nossas lágrimas, ela vai molhar a semente, a palavra. A Bíblia diz que a palavra é a semente. Quando nós estamos orando, falando, nós estamos semeando a palavra, e a nossa oração vai molhando cada uma daquelas sementes que estão sendo lançadas. E com base nisso, o salmista, do Salmo 126, lá no versículo de número 6, ele diz que aquele que leva a preciosa semente, orando, chorando, balbuciando, aquele que está lá levando a semente de Deus, a palavra, aquele que está no caminho, fazendo a obra de Deus, mas está ali chorando, levando, e não recua, e não retrocede, ele não volta para trás, ele continua caminhando. O salmista diz que ele leva consigo a sua semente, ali chorando, orando, mas vai chegar um momento, vai chegar uma hora, que ele vai voltar, e ele vai voltar, não como ele foi. O salmista do Salmo 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E ele então, ele foi chorando, mas a Bíblia diz que depois ele vai retornar, ele vai voltar. Ele vai voltar não chorando, mas o salmista diz que ele vai voltar com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ele semeou com lágrima, mas quando ele retornar, ele vai retornar com a colheita, ele vai retornar com os molhos, ele vai retornar alegre, feliz, porque valeu a pena ele pagar o preço, valeu a pena ele chorar, valeu a pena ele levar a cruz, valeu a pena ele caminhar, valeu a pena ele não parar, não ir para a direita, nem para a esquerda, nem tampouco voltar para trás, mas ele foi até o fim, e por ele ir até o fim, ele alcançou a colheita. Meus irmãos, deixa eu dizer algo. Quantos de nós que queremos a colheita? Ou melhor, quantos de nós que queremos o fruto, o grão? Porque quando fala em colheita, se fala em trabalho, né? Não é verdade? Quem está disposto a entrar numa roça de milho, a moda antiga, com um balaio, um estrogonofe, do tamanho dessa mesa, e arrastando aquele balaio, colhendo espiga, prontinha, maduras, e jogar dentro daquele balaio e sair arrastando? Quem tem coragem? Ah, pastor, é melhor comprar ali no mercado, né? Quem tem coragem de entrar numa roça de café, pegar essas mãozinhas bonitas aí, colher de baixo até em cima, até o último, depois ajuntar tudo, rastelar, fazer os montes, como a gente já fez, banar com a peneira, lançar fora toda a semente, encher os sacos, amarrar, ou aquele saco de algodão, aquela roça de algodão imensa, amarrar aquele saquinho que vai quase com daqui lá na obreira, e colher os algodão, jogando dentro e arrastando aquele saco imenso naquela fileira que some de vista, começa 4 horas da manhã até 6 da tarde, colher, ver o fruto é bom, mas e trabalhar, e a colheita? Talvez a colheita é mais pesada do que semear.
Muitas das vezes hoje para nós, né, podemos dizer o homem moderno, é mais fácil ali comprar, é mais fácil ligar, é mais fácil do que pôr a mão na obra, na massa, é mais fácil deitar na cama, no sofá, lá na varanda, pegar o celular, ligar para alguém, ou amigo, amiga, pastor, missionária, pastora, ou o que seja, eu preciso de uma oração, eu estou na prova, me ajuda, pelo amor de Deus, ora comigo. E aí Deus fala alguma coisa, a pessoa fica feliz, achando que aquilo está bom. Deixa eu dizer algo para você, meus irmãos. Guarda isso no coração que eu vou falar. Quem fica satisfeito com migalha é cão. Quem fica satisfeito com migalha é cão. Não é nós. Quando aquela mulher sirofenícia, ela corria atrás de Jesus, Jesus vai dizer para ela: olha, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos também vivem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que eu falei? Quem vive de migalha é cão. Você não é cão. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Você é filho, é filha de Deus. Nós somos herdeiros do céu por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos filhos do Rei. Nós não temos que nos contentar com migalha, com miséria, porque a mesa que Deus tem para nós é mesa farta. A mesa que Deus tem para nós é uma mesa abençoada, não é qualquer coisa. Ah, pastor, eu estou pedindo para Deus qualquer coisa. Então pegue em qualquer lugar, não peça para Deus qualquer coisa. A Bíblia diz para nós entrarmos com ousadia na presença de Deus. Ana mostrou o que é entrar com ousadia na presença de Deus. Ela vai orar a Deus, ela vai falar: Senhor, a tua serva, ela quer um filho. A tua serva está precisando de uma criança. Detalhe, Senhor, eu preciso de um filho homem. Senhor, eu não quero um filho que seja mulher, ou um filho meio a meio. Eu quero um homem. Ah, Senhor, eu estou aqui, estou na prova mesmo, me dá qualquer coisa. Quantos crentes aqui não oram assim? Quantos crentes que pedem isso para Deus? Dá qualquer coisa, Senhor. O que o Senhor pedir, o que o Senhor me der, tá bom. Sabe o que acontece? O adversário tem ouvido. Sabe o que acontece? Ele vai ouvir. Ele está pedindo qualquer coisa. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai arrumar algo para você que a princípio vai ser bênção, vai encher os teus olhos de alegria, o teu coração vai acelerar. Mas sabe o que vai acontecer daqui a um mês? Daqui a um mês, desculpa do que eu vou falar, você vai estar igual um cão rabugento. Você vai estar igual um cão faminto, se arrastando, sem força, sem coragem, sem fé, sem ânimo, sem perspectiva, sem propósito, sem projeto, sem força para buscar a Deus. Mas eu estou com a benção. Eu estou com a bênção, eu pedi para Deus, mas a pergunta é: será que é Deus que te deu essa bênção? Meus irmãos, até hoje, tudo que Deus me deu, a minha esposa, ao ministério que Deus colocou na nossa mão, Deus nunca nos colocou na prova, porque tudo que nós pedimos, tudo que Deus dá, nós fazemos prova para ver se é de Deus ou se não é de Deus. Nós não tomamos posse de qualquer coisa, nós não aceitamos qualquer coisa. Louvado seja Deus, porque a Bíblia fala para nós em 2 Coríntios, no capítulo 11, que Satanás, ele tem poder de se transfigurar em anjo de luz. A Bíblia diz em 8,44 de João que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ou seja, ele tentará de todas as formas um meio, uma maneira para nos tirar da presença de Deus.
Agora eu queria que você refletisse comigo, com base nessa palavra. O que é mais interessante para a sua vida? O amor, como Ana recebia, a porção dobrada de alimento, comida, dinheiro, enfim, o carinho dado pelo seu esposo, tudo que ele poderia fazer, ele fazia. Talvez poderia ser a melhor coisa do mundo para outra pessoa, mas para Ana aquilo não satisfazia, não tinha como satisfazê-la, porque ela não queria aquilo, ela queria outra coisa. Analisa a tua vida, vê se a vida que você está vivendo, o prazer que você está tendo, o que você está ganhando, veja se isso é superior à presença de Deus na tua vida. Veja se isso vai contribuir para que quando Jesus vier para a tua vida, vier de uma forma individual ou coletiva, isso vai contribuir para a sua ascensão ou para o seu arrebatamento ao céu. Isso tem que ser analisado, pelo amor de Deus. Meus irmãos, o que é de gente, presbítero, que está sendo enganado pelo diabo? O que é de gente que está como uma bola, o cão está chutando para todo lado, sabe? Parece um jogo de futebol dos demônios. E a bola é o crente. Um toca para um, toca para o outro, toca para cá, chuta ele na parede, volta, chuta, o outro dá de canela e o crente está ali, sendo chutado por demônios, achando que é Deus, achando que a prova é Deus que está provando para algo melhor, para algo maior. Uma vez lá na nossa congregação, lá em São Paulo, tinha um irmão que era uma bênção, adorava a Deus conosco. Deus tinha um chamado muito lindo na vida dele, e Deus o utilizava, e a obra era grande, a exaltação era grande. O Senhor arrancou ele do mundo das trevas tenebrosa, e chegou um dia que nunca havia trabalhado, arrumou um emprego numa empresa multinacional e fez amizade com as pessoas lá dentro, e foi fazendo amizade, trabalhando, indo para a igreja, até que chegou um dia que foram mudar o horário dele, mudar o horário para a noite, e ele veio falar para mim: pastor, vai ser bênção, eu vou ganhar 40% a mais. Varão, mas o que isso vai contribuir? Não, é que vai ajudar mais a minha casa, o dinheiro e não sei o que. Eu falei: varão, mas sua vida espiritual? Não, toda manhã eu venho para a consagração, vou orar a Deus, vou buscar o Senhor. Varão, você não vai conseguir, você vai chegar cansado. Não sei o que. Uma vez só veio para a consagração de manhã, não aguentou, o cansaço foi grande. Aí, não bastando isso, na outra semana ele disse que não viria mais na consagração de manhã, porque ele ia sair do serviço e pegou outro serviço para fazer também na mesma empresa, e que ia trabalhar até 2 horas da tarde, daí dormia para a noite e começar de novo. Ou seja, a sua vida ia ficar no trabalho. Foi uma roleta. Aí se atentou para o trabalho, daqui a pouco, nem um mês, estava no mundo. Meus irmãos, nós temos que ter visão de Deus. Deus, Ele não prepara a nova cilada para nós. Deus não prepara. Deus, Ele prepara a bênção. Deus quer ver nós semeando. Deus quer ver nós plantando. Deus quer ver nós indo cumprir a promessa dele, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus quer ver a obra sendo feita. Deus não quer que eu enterre as ferramentas, o dom que Deus me deu. Deus quer que nós continuamos na peleja trabalhando, que nós arrumamos o emprego, que nós temos que trabalhar para comer, para viver, mas nós não podemos esquecer da responsabilidade, do chamado de Deus na nossa vida. O trabalho, ele vai ter que contribuir para o chamado de Deus na minha vida.
A situação está difícil, está difícil. O que eu faço? O que Ana fez? Igreja, cara no pó, é como Lamentação de Jeremias fala: coloca, põe a tua cara no pó, talvez ainda haja esperança. Já tentou de tudo? Tente Jesus, persevere, ore com fé, busque. Olha aqui, orou. Olha o versículo de número 12: e sucedeu que perseverando em orar perante o Senhor, Eli fez menção à sua boca. Meus irmãos, quando fala oração perseverante, não é só meu Deus, meu Pai, eu estou aqui na tua presença, me abençoa, amém. Não é isso não. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou aqui na tua presença, o Senhor sabe que eu preciso, amém. Não é isso não. Orar, meus irmãos, perseverando é rasgar o nosso coração diante de Deus, é saber que Deus está conosco naquele momento íntimo da oração, e que Ele tem todo o poder de mudar nossa história, nós lançar diante de Deus toda aquela angústia, aquela aflição, aquele sofrimento, aquela tormenta, tudo aquilo que está em nós colocar na mão do Senhor e dizer: Senhor, me dá um coração novo, Senhor, muda a minha história agora, meu Deus, em nome de Jesus. É perseverar, meus irmãos, em orar a Deus, é parar de orar só quando você tem a certeza que Deus ouviu a tua oração. Não é fazer como aquela mulher que morava na sua bela casinha lá no interior. Ela ouviu falar que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo faz com que o monte saia do lugar e se precipita no mar. Aquela senhora ouviu essa palavra, ela entrou na sua casa, fechou a sua porta e foi orar, das 6 da tarde até 6 da manhã. Puxa vida, 12 horas de oração, né? Orando a Deus, clamando, pedindo: Senhor, eu ouvi a tua palavra, dizendo, Senhor, que se nós orarmos com fé, e nós ordenar o monte, que ele lance no precipício, que ele lance no mar, assim vai ser feito. Ela orou, e pela manhã cedo, quando ela levantou do chão, ela abriu a sua janela, e para surpresa dela, o monte estava lá ainda de frente da sua janela. O monte não se moveu, porque ela olhou para aquele monte, ela disse: eu sabia que ele não ia sair dali. Se você sabia que o monte não ia sair dali, porque você orou pedindo para o monte sair. Se você acredita que o problema não tem solução, eu vou orar a Deus, mas eu não acredito que vai ser resolvido. Por que você está orando? Eu preciso desse milagre, mas eu não acredito em milagre. Mas eu vou orar, mas eu não acredito. Por que você vai orar? Sabia que é assim que as coisas acontecem? Eu vou orar, mas eu vou lá na igreja, mas seja o que Deus quiser. Eu não acredito nesse negócio de crente. Eu já tenho a minha religião, eu já tenho o meu Deus, eu tenho o meu santo, eu tenho a minha igreja. Eu vou lá só por ir, porque alguém me convidou, alguém está enchendo as minhas paciências. Eu vou lá, mas eu não acredito em nada. Por que perder tempo se a gente não crê? A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu já vou encerrar, ela está orando, ela está pedindo a Deus, ela pede para o Senhor um filho varão, e a Bíblia diz que quando ela está ali orando, chorando, imagina, meus irmãos, a situação de Ana. A Bíblia diz que Eli, ali sentado no seu trono, na sua cadeira, ficava olhando para Ana, não ali com espírito de intercessão, não ali na retaguarda, amém, Senhor, assim seja. Ajuda essa mulher, dá força para ela, meu Deus, ajuda ela no que ela está
está precisando, conforta, consola, abre os céus, meu Deus, mostra que o Senhor é Deus. Não, ele não estava intercedendo, ele não estava somando, ele não estava contribuindo, ele estava ali olhando. Sabe aquela pessoa que senta do teu lado quando você está orando só para ouvir a tua oração? Depois sai dizendo, aquela pessoa está precisando disso, está passando por isso. Mas como você sabe, não, eu vi orando, pedindo para Deus, e começa a falar de você. Infelizmente tem esses filhos do cão que agem dessa forma. Mas aqui não, graças a Deus aqui é uma igreja, aqui nós estamos para somar. Mas ele não estava para somar. A Bíblia diz que ele vai olhar para Ana, ele vai dizer para ela: até quando estará tu embriagada? Ou seja, mulher, essa hora da manhã você já está embriagada, porque a situação que ela estava ali, ela estava numa situação tremenda, ela estava ali voltada para Deus. Ela não importava como estava o seu cabelo, como estava a sua mão, a forma que ficou seus vestidos, não importava se ela estava sentada de pé, ela estava na presença de Deus. Ela se lançou na presença de Deus, ela se entregou na presença de Deus, e ele ficou perplexo. Sabe aquele crente, aquele velho crente? Eu já fiz muito isso, eu já orei tanto, eu já fui tanto para a igreja, eu já perseverei tanto, mas nada aconteceu. Filho das trevas, por que você está lutando para bater a fé desse homem e dessa mulher? Mas tem muito desses, tem muito. Porque pôr essas rouponas, por que andar como? Peraí, pôr essas rouponas, falando mal das irmãs? Quem já viu por aí uma freira sair andando por aí de bermudinha, de shortinha, de roupinha de praia? Olha se as freiras não andam com roupa maior do que certas irmãs aqui, cabelo coberto, roupa composta. Quem já viu um padre andando por aí de bermuda, sem camisa na rua? Quem já viu um padre lá na praia nadando, só de sunga? Inspira no teu líder, inspira na tua líder, e quer jogar pedra na igreja? Porque eu estou andando assim, porque ela está andando assim? Ô filho do inferno! Labassurianda labaia, mulher, porque tu está embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Peraí, você sabe o que ele está passando? Você sabe o que ela está passando? Você sabe o motivo que ela está chorando? Você sabe o motivo para ele estar deitado, lançado na presença de Deus, rasgando o coração diante do Senhor? Não sei, por que você está criticando? Sabe o que Ana vai falar? Educada. Fosse outra, ia repreender o cão da vida daquele gordo. Desculpa, dessa forma, aquele redondo que só ficava sentado, caiu da cadeira, morreu, pescoço quebrado. Ana vai dizer para ele: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte, bebida alcoólica tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O que eu estou passando aqui é algo entre eu e Deus, não é algo material, não é nada dessa terra. Eu estou pedindo a Deus algo que só Deus pode fazer, só Ele sabe como que está a minha vida. Eu estou aqui lutando, eu estou aqui agarrada com Deus. Já chegou aquele momento de você fechar tudo, de você se trancar, de você esquecer de quem está do teu lado e agarrar com Deus e fazer como Jacó no vale de Jabó? Você já fez isso? Você já agarrou com o anjo? Já segurou nele e disse: eu só vou parar quando eu receber a minha bênção? Será que você já fez isso? Era de madrugada, era noite. Jacó agarrou com o anjo, lutou com ele a noite toda até que estava amanhecendo, o sol estava nascendo. O anjo disse: eu preciso ir, me solta, eu preciso ir. Nada, eu não solto, eu só solto quando você me abençoar.
O anjo meteu a espada nele, na juntura da coxa dele. Ele ficou ali com problema para andar, ele ficou manco. Mas ele diz: eu não solto, eu preciso ser abençoado. Qual é o teu nome, mortal? Meu nome é Jacó. Ah, é Jacó? Agora não vai ser mais Jacó. Agora a partir de hoje o teu nome vai ser Israel. Sabe o que é isso? Mudança de vida, mudança de cativeiro, mudança de história. Antes era Jacó, agora vai ser Israel. Por quê? Porque tu lutaste com Deus e tu prevaleceste. Será que nós já fizemos isso? Ah não, orei 5 minutinhos. Ah tá bom, 5 minutos, puxa vida, que bênção. Não, já orei 10 minutinhos. Tá bom demais, né? Já foi 10 minutos. Meus irmãos, o evangelista Lucas, ele escreveu dizendo que se nós fizermos tudo que é mandado nós fazermos, se nós fizermos tudo que é mandado, ele diz que ainda nós seremos servos inúteis, porque nós só fazemos aquilo que é mandado. Quando fazemos, nós somos inúteis. Imagina do jeito que vai o barco hoje. Brincadeira? Mas enfim, quando Ana fala com ele, o sacerdote ali, ele vai dizer bem assim, ele vai lançar uma palavra. Ele vai lançar uma palavra profética para Ana. Ele vai dizer: olha, mulher, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que você pediu aí. Ana pediu, e agora ele está confirmando que Deus responda a petição de Ana. Ela pediu, a resposta veio. A Bíblia diz que saindo dali ela come. O seu semblante de tristeza, o seu semblante de morta, de pálida, sumiu. Ela já estava com vigor, ela estava alegre, já estava como antes do princípio. E a Bíblia diz que chegando a Ramá, naquela noite, a Bíblia diz que Eucana a conheceu no seu relacionamento, e a partir de então, a Bíblia diz que Ana, ela fica grávida. E quando Ana fica grávida, quando nasce o filho, nasce a criança é um homem. Da maneira que Ana pediu a Deus, que Deus lhe desse um filho, o Senhor Deus honrou a fé de Ana. Eu quero dizer nessa noite para vocês, já encerro, que tudo que nós pedimos a Deus com fé, na oração, meus irmãos, crendo, nós vamos receber. Ou seja, não desanime de orar. Não cesse, você pode cessar qualquer coisa, mas não cesse de orar. Continue orando, continue clamando, continue perseverando, porque no momento que você menos imaginar, você vai ver o Senhor batendo na tua porta e concedendo a resposta da tua petição, como o Senhor concedeu a Ana. Amém? Que Deus, o Senhor, possa te abençoar, te recompensar. As horas foram embora, as palmas bem alegres, exalta o nome do nosso Deus.